Bom dia a todos, feliz sábado. Depois de um momento de louvor tão gostoso e tão inspirador como esse, eu tenho a impressão que todos nós estamos realmente desejosos e ansiosos para receber a palavra de Deus. Sim ou não? Sim, amém. Deus seja louvado por isso. Antes de anunciar o texto bíblico, eu gostaria apenas de, mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar aqui nesta bela igreja. Pastor Jefferson, obrigado. A Tel também, que está envolvida no programa. E, muito bem. Eu creio que uma das maiores lutas do cristão diz respeito a como conhecer a vontade de Deus. Principalmente quando você tem uma decisão importante a tomar, uma escolha a fazer, uma mudança, dar um próximo passo na vida em algum aspecto, seja nos estudos, no trabalho, nos relacionamentos. E vem aquela questão, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Lá no NASP eu sou abordado com muitíssima frequência, especialmente pelos jovens que estão na dúvida sobre o que vão estudar. Pastor, ora aí para Deus revelar a vontade dEle, o que é que eu devo estudar? E tantas outras pessoas. Essa talvez seja a pergunta que eu mais recebo como pastor, tenho a impressão, pastor Jefferson e os demais pastores e conselheiros, como o cristão sincero deseja e realmente tem vontade de ajustar a sua vida à vontade de Deus, mas com tanta frequência sempre é tomado pela dúvida. Namoro com essa, namoro com esse, caso com essa, caso com esse, ou é outro, ou é outra. Deixo meu trabalho e começo o negócio, mudo de trabalho, mudo de casa, mudo de curso, mudo de vida, mudo de país. Sim ou não, qual é a vontade de Deus? Como conhecer e fazer a vontade de Deus? E quero dizer para você que esta não é a introdução do meu sermão de hoje. Este é o tema de hoje à tarde, às 6 da tarde. Tá bom? Como o Espírito Santo, de alguma forma, nos ajuda a entender, a conhecer e a fazer a vontade de Deus. Esse é o tema de hoje à tarde. Espero que você esteja aqui com a gente às 6 da tarde, pastor? 6 horas da tarde. Tá bom? Muito bem. O tema de hoje é outro, e eu quero convidar você. Eu estou um pouquinho preocupado com o horário, pastor. Devo me preocupar com o horário? Não? Tranquilo? Eu não sei que horas começa o culto, não sei que horas termina. Termina quando eu acabar. Resta saber se o pessoal vai ficar aqui, né? Tá bom, eu vou me esforçar. Se tem alguém com fome já, eu quero dizer que eu saí de casa às 6 horas da manhã, tomei uma vitamina reforçada e estou sem comer até agora. Então, eu também estou com fome. Tá bom? Então, vamos nos unir nesse propósito de ouvir a palavra de Deus. Não pensem que eu estou anunciando um sermão longo, pretendo que não seja, mas quero que você se concentre e esteja realmente interessado em receber a palavra de Deus hoje. Tá bom assim? Convido que você abra a Bíblia comigo no Evangelho de São João, capítulo 5. Esse é o texto para a nossa consideração de hoje. São João, capítulo 5. Todos acharam? Todos acharam? Se acharam, venham comigo aqui agora, para eu fazer algumas considerações introdutórias. Esse texto conta a história de um milagre de Jesus. Antes de entrar no texto, eu queria que você entendesse bem qual é o significado dos milagres de Cristo. A realização de milagres talvez tenha sido a principal característica do ministério de Cristo. Não digo que tenha sido a mais importante, mas talvez a principal característica. Por quê? Porque é a mais frequente. Nós não temos ideia de quantos milagres Jesus operou. Não temos ideia. Ellen White, por exemplo, descreve que em alguns lugares por onde Jesus ia, aldeias e cidades, quando ele saía, não ficava nenhum enfermo. Imaginem só. Então, não temos ideia de quantos milagres Jesus operou. Agora, curiosamente, nos evangelhos, que são o relato do ministério da vida e do ministério de Cristo, nos evangelhos estão registrados apenas e tão somente 35 milagres. É interessante isso. Parece muito pouco. 35 milagres realizados por Cristo que estão nas páginas dos evangelhos. E eu fico pensando assim, qual teria sido o critério que Deus usou para selecionar esses 35, né? O Espírito Santo, na inspiração da Bíblia, com os autores, qual foi o critério usado? Eu fico pensando sobre isso.
E já faz alguns anos que eu venho me dedicando muito a estudar os milagres de Cristo, tenho pregado muito sobre os milagres de Cristo. E realmente é um tema muito, muito, muito fascinante. A primeira conclusão a que eu cheguei foi que se Deus tivesse me envolvido na escolha dos milagres, certamente eu teria outros milagres a acrescentar aqui, que nós não conhecemos, para substituir alguns que estão aqui nos evangelhos, de acordo com um critério natural que a maioria de nós iria usar. Por exemplo, por que será que a Bíblia registra o milagre da cura da sogra de Pedro? Isso é milagre que se faça? Não, não tem nada a ver com a sogra, não é isso que eu quero dizer, né? Apenas chama a atenção, e eu preguei sobre esse milagre há algum tempo atrás, lá no NASP, se eu não me engano são 2 ou 3 versos, e ela tinha uma febre, nem parecia ser algo tão extraordinário, e com milhares de milagres, certamente milhares, que Jesus operou, para escolher 35, pelo meu critério eu não teria colocado esse, e possivelmente não teria colocado alguns outros, mas evidentemente nós precisamos entender que o critério de Deus é o critério certo. Então cada milagre registrado aqui na Bíblia tem um propósito, tem um objetivo, tem uma função específica, ok? Especialmente no Evangelho de João, você sabe que os 4 evangelhos podem ser divididos em 2 categorias, né? Os 3 primeiros, chamados evangelhos sinóticos, principalmente porque há muitas semelhanças entre eles, embora cada um tenha características bem distintas, mas são muito semelhantes. O Evangelho de João não está nessa categoria, ele é totalmente diferente. O propósito, o texto, a abordagem feita é muito diferente. E uma coisa interessante no Evangelho de João é que os milagres de Cristo relatados em João fazem parte da própria estrutura do Evangelho. Você vai ver que o relato de João no seu Evangelho, ele acontece com a realização de cada um dos milagres, e ensinamentos, declarações, e ao todo são apenas 7 milagres relatados no Evangelho de João, somente 7. De maneira destacada em João, os milagres, eles são vistos e devem ser considerados não como milagres simplesmente, mas principalmente como sinais. Sinais. Esta é uma verdade para todos os evangelhos, mas especialmente em João. Essa palavra se repete algumas vezes no Evangelho de João, sinais. Então, quando a gente entende que os milagres de Cristo foram sinais, puxa, como isso ajuda na nossa vida hoje, na nossa vida com Deus, na nossa vida cristã. Porque eu tenho visto muitos cristãos em busca de milagres, e muitos frustrados e até decepcionados com Deus, porque, do seu ponto de vista, parece que cumprem todas as exigências para que o milagre seja realizado, e com muita frequência o milagre que esperamos não acontece. E aí vem a grande dúvida: ora, se Cristo realizou milagres no passado, se Deus realizou milagres no passado, por que Ele não realiza hoje como realizava no passado? Ou pelo menos comigo. Se Ele curou o cego, por que Ele não cura o cego hoje? Se Ele curou o paralítico naqueles dias, por que não cura hoje? Da maneira como está relatado na Bíblia. Então, esse tipo de indagação reflete uma compreensão equivocada dos milagres de Cristo. Os milagres de Cristo são o quê? Sinais. Então, um sinal é uma coisa que aponta para algo. A verdadeira importância não está no sinal, está naquilo para que o sinal aponta. Estou complicando, não? Eu acho que está bem claro, né? Um exemplo bem simples. Uma placa que diz assim: Orlando a 50 milhas. Você está indo para Orlando, você vai parar na placa e dizer: cheguei ao meu destino? Não vai fazer isso? Obviamente que não. Mas por quê? A placa, o sinal não é importante? É importante ou não é? É importante, mas a importância do sinal não está no sinal. A importância do sinal está naquilo para o que ele aponta. O que há de importante na sua viagem é chegar ao seu destino, e não ao sinal.
Então, os milagres de Cristo, eles são sinais que apontam para uma realidade, e esta realidade é que realmente é importante, não é o milagre em si. Quando Jesus curou o cego, por exemplo, se a importância do milagre estivesse na cura do cego, eu diria, Jesus fez muito pouco, porque ele não curou nem os cegos do seu tempo, todos. O que dizer de todos os tempos e de toda a humanidade? Quando Jesus curou o cego, a importância desse milagre não estava no milagre em si. Claro que foi importante para o cego que recebeu o milagre, mas ali havia o quê? Um sinal. Qual é o sinal? O sinal de que Jesus é a luz do mundo. Ao multiplicar pães e peixes, a importância do milagre não era apenas alimentar a multidão, foi muito importante para aquela multidão que estava faminta, mas se a importância fosse isso, eu diria, Jesus fez muito pouco. Quanta gente faminta no mundo hoje não recebe alimento? Ali estava um sinal apontando para uma realidade que é realmente importante, a realidade de que Jesus é o pão da vida. Quando Jesus ressuscita Lázaro, considerado o maior milagre realizado por Cristo, a importância não está é claro que foi importante para Lázaro, mas, seguindo o raciocínio, se a importância estivesse na ressurreição de Lázaro, eu diria, Jesus fez muito pouco. Os evangelhos relatam apenas 3 ressurreições, e mesmo que ele tenha feito mais, muito pouco em relação a tantos que buscaram ressurreição de familiares. A importância do milagre não está no milagre, está no sinal. Ao ressuscitar Lázaro, Jesus estava dando o sinal de que ele, Jesus, é a ressurreição e a vida. Você entende isso? Então, quando nós olhamos os milagres de Cristo na Bíblia, nós precisamos entender, não é aquela ideia de, Jesus curou o cego, Jesus ressuscitou o morto, Jesus fez o paralítico andar, então eu vou buscar que Deus agora reproduza esses milagres na minha vida. Não é esta a abordagem correta. Eu vou dizer para você, muito provavelmente você não vai receber esse milagre. E alguém já pode estar dizendo, poxa, mas o pastor não tem fé. Talvez seja isso. Mas eu não tenho visto todos os dias mortos sendo ressuscitados, paralíticos andando, cegos vendo, por milagres. Quando nós vemos os milagres de Cristo nos evangelhos, nós precisamos buscar qual é o sinal que está sendo dado para mim. Bem, depois dessa demasiadamente longa introdução, mas importantíssima, para a gente entender o texto de hoje, eu convido você que me acompanhe na leitura da cura deste homem. Leia com atenção, que eu vou fazer algumas perguntas após a leitura para a nossa compreensão. São João capítulo 5, começando do verso 1. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Amém? Amém. Esse texto é tão interessante e tão rico que eu tenho pregado mais de um sermão baseado nesse texto. Inclusive algumas igrejas aqui na região, eu estive recentemente e preguei um sermão baseado nesse texto que não é o mesmo que eu estou apresentando para você hoje. Portanto, se alguém me ouviu pregar recentemente esse texto, não fique triste por pensar que vai receber um sermão repetido. É outra mensagem. Primeira pergunta que eu faço para você. Você acompanhou a leitura com atenção? Sim? Sim ou não? Qual era a doença desse homem? Eu vou perguntar de novo. Vamos lá.
Você fez a leitura com atenção? O texto diz que ele era doente de quê? Paralisia? Então você não fez a leitura com atenção. Você fez a leitura com informações prévias. Porque o texto não menciona a doença dele. Não menciona. Não estou negando que ele fosse paralítico. Porque nas entrelinhas nota-se que ele era paralítico. A própria ordem de Cristo, né, levanta-te e anda. Ele não podia ir ao tanque, precisava que alguém o levasse e assim por diante. Então está implícita a ideia de que este homem sofria de paralisia. Estou querendo mostrar para você que esse texto, que esse milagre é um sinal que nos alcança hoje. Existem duas coisas que, a meu ver, são as duas coisas mais importantes do relato. São mais importantes mesmo do que a própria cura do homem. As duas coisas mais importantes do relato. Quais são? Primeiro, a pergunta que Jesus faz para o paralítico. E o outro sermão que eu tenho pregado é exatamente sobre a pergunta que Jesus fez ao paralítico. Como é curiosa e intrigante essa pergunta. O homem estava ali, naquela condição, havia quanto tempo? 38 anos, à beira de um tanque em que se dizia que a água era mexida, e temos indícios para crer que isso não acontecia de fato. Talvez acontecesse por alguma causa natural, mas não que um anjo fosse ali mexer, isso era uma lenda, mas as pessoas estavam ali crendo que poderiam receber cura se jogasse na água, logo que a água fosse mexida e fosse o primeiro a ser jogado. Este homem estava nessa condição há 38 anos, à beira do tanque de Betesda. O que mais ele queria na vida? Qual era o maior desejo da sua vida? Qual era? Parece óbvio, né? E Jesus vai e faz essa pergunta. Queres ser curado? É a pergunta que se faça. Mas não vou trabalhar hoje com você sobre a pergunta de Cristo. Eu quero trabalhar com você sobre a segunda coisa mais importante da história. A resposta do paralítico. A resposta do paralítico. Está todo mundo comigo aqui? Alguém distraído? Não, né? Eu tenho um desejo no meu coração agora, e tenho orado por isso, para que a mensagem de hoje toque você de tal maneira que você saia daqui hoje para uma vida diferente. Mas é só se você quiser. Por isso que aí a importância da pergunta de Cristo, né? Você quer ser curado? Vou fazer a primeira pergunta novamente. Qual era a doença desse homem? Qual era a enfermidade dele? Paralisia. Paralisia. Sim. Como é que essa mensagem me alcança hoje? Eu não sofro de paralisia. A cura desse paralítico vai me motivar em quê? A buscar a cura de uma paralisia que eu não tenho? É por isso que é importante entender que aqui nós temos um sinal que pode alcançar qualquer um de nós. O texto nos mostra que ele sofria de dois tipos de paralisia. A primeira delas era física. Ele não tinha quem o levasse, portanto, ele não tinha como se locomover. Ele tinha uma limitação, sua paralisia provavelmente era nas pernas. Aqui está a paralisia física. No entanto, ele sofria de uma outra paralisia. Uma paralisia que nos alcança a nós com muita frequência. E eu me arrisco a dizer, evidentemente, sem ter recebido nenhuma informação e sem conhecer a vida de ninguém aqui, ou de quase ninguém aqui. Mas eu me arrisco a dizer que hoje, aqui dentro, nós temos pelo menos algumas pessoas sofrendo desse segundo tipo de paralisia. Qual é o segundo tipo de paralisia? É o que eu vou chamar aqui de a paralisia da alma. Não sei se eu poderia pedir para o pessoal do som me dar um pouquinho mais de retorno. Eu fico com a impressão que minha voz não está chegando ao fundo. E como eu quero que todo mundo escute muito bem o que vai ser dito aqui. O maior milagre que Jesus operou aqui, obrigado. O maior milagre que Jesus operou aqui não foi a cura da paralisia física deste homem. O maior milagre foi a cura da sua paralisia da alma. E como é que eu sei que ele sofria da paralisia da alma?
A resposta que ele deu à pergunta de Cristo o denuncia. A resposta que ele dá a Cristo revela uma tendência humana que está presente em todos nós e em muitos de nós se revela muito frequentemente. Qual foi a resposta que ele deu? Jesus chega perto do homem, eu tenho a impressão que Jesus escolheu o pior caso daqueles que estavam ali, para mostrar que para Deus não existe pior nem melhor, o poder de Deus excede a qualquer dificuldade, o nosso Deus é o Deus do impossível, e um jargão tão conhecido, mas tão expressivo, que diz que a impossibilidade humana é a oportunidade de Deus, não existe impossibilidade para Deus. Ninguém diz amém quando eu vou dizendo essas coisas. Uau! Vou começar de novo, gente, vamos abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 5. Gente, Jesus chega, procura o que eu tenho a impressão, que era o pior caso de todos, né? O detalhe de dizer que fazia 38 anos que ele estava nessa condição e tal. Jesus quer mostrar o que ele pode fazer por cada um de nós. Jesus, na vida deste homem, deu um sinal que nos alcança hoje. E Jesus lhe pergunta: você quer ser curado? Amém. Continue. Você quer ser curado? Você quer ser curado? Ah, Senhor, não era isso que Jesus estava perguntando. Vejam que a pergunta parece tão óbvia, mas a resposta não foi. Bom, aqui é o meu outro sermão sobre a pergunta de Cristo. Mas a resposta dele mostra que a sua maior enfermidade estava na alma. Eu digo na alma apontando para aqui, mas talvez eu pudesse expressar melhor apontando para aqui. Na alma. A alma na Bíblia se refere muito mais à mente e aos pensamentos do que às emoções. A própria palavra coração na Bíblia, né? O meu coração, amar a Deus de todo o coração. A palavra coração na Bíblia expressa muito mais a ideia de pensamentos do que de emoções. A resposta dele: queres ser curado? O que ele diz? O que ele diz? Cadê? Capítulo 5. Deve estar aí no verso 6. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Aqui estão os dois sintomas da paralisia da alma. Os dois sintomas da paralisia da alma. Primeiro sintoma, Jesus diz: queres ser curado? Senhor, não tenho ninguém. Ninguém me ajuda. Ninguém me estende a mão, ninguém me dá oportunidade. Ninguém me dá uma forcinha. Ninguém está comigo. Na hora que eu mais preciso, as pessoas viram as costas para mim. Tudo que eu preciso na vida é de uma oportunidade. Se alguém me der uma oportunidade, então eu vou ter sucesso na vida. Esse tipo de atitude reflete a paralisia da alma. Pessoas que vivem justificando o seu fracasso, responsabilizando as outras pessoas. Se eu não me dou bem no meu trabalho, é porque alguém me atrapalhou. Se minhas coisas vão mal, é porque alguém fez mal para mim. Se hoje eu sou uma pessoa complicada, é porque lá no passado alguém me abusou de mim, alguém cometeu uma violência contra mim, física, sexual, emocional, psicológica, e por causa de alguém, então, hoje eu estou aqui nesse sofrimento, nessa dificuldade. Mas se tão somente alguém me ajudar, mas eu não tenho ninguém. Pessoas que vão se arrastando pela vida, os anos vão se passando e a vida vai passando, e não conseguem ter uma atitude positiva, otimista e de vencedor, porque estão responsabilizando as outras pessoas pela sua própria vida. Eu não estou dizendo que você não precisa de ajuda de alguém, eu não estou dizendo que o que alguém fez para você não tenha prejudicado, não é isso que eu estou dizendo. O que eu quero dizer é o seguinte: a sua vida depende muito mais da sua atitude do que das circunstâncias e das pessoas que lhe rodeiam. Você consegue entender isso? Não tenho ninguém me ajuda. Ninguém me ajuda. Me dá uma forcinha aí. Pastor, você não me ajudou. Quanto eu já ouvi isso.
paralisia da alma. Lançar sobre as outras pessoas a responsabilidade da sua vida. Eu não tenho ninguém. E o segundo sintoma da paralisia da alma, o que ele diz? Senhor, não tenho ninguém que me leve para o tanque, porque quando eu vou, vai outro e desce antes de mim. Segundo sintoma. O primeiro qual é? Qual é? É o sentimento de abandono. Não é isso? O segundo sintoma da paralisia da alma é o sentimento de injustiça. O primeiro, o sentimento de abandono, ou melhor dizendo, o sentimento de rejeição. O segundo sintoma, o sentimento de injustiça. Que injustiça? Eu sou o mais doente daqui, eu estou paralítico há mais tempo do que qualquer um aqui, da enfermidade de qualquer um. Quando chega na minha vez, vai outro e toma o meu lugar. Coitadinho de mim. Eu sou um injustiçado. Pessoas que vivem, repito, se arrastando na vida, porque estão mais concentrados nas injustiças sofridas do que nas possibilidades que estão diante de si. Foi uma injustiça comigo. Olha lá no trabalho, na hora que apareceu aquela promoção, era a minha vez, mas aí deram para outro. Foi outro e tomou o meu lugar. Olha esse negócio, olha aquilo lá, olha para o meu casamento, olha o meu relacionamento com os meus filhos, olha... Estão constantemente concentrados nas injustiças sofridas, a ponto de não enxergar as possibilidades que estão diante de si. Sentimento de injustiça. As injustiças da vida, também não estou aqui negando que todos nós sofremos injustiças na vida, e sei muito bem que alguns de nós sofrem e têm sofrido muito mais injustiças do que outros. Não estou negando isso. Não estou negando o seu sofrimento. Não estou negando aquilo que fizeram com você no passado, que você carrega até hoje. Não estou negando a importância disso, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer, repito, é que você não pode se entregar às circunstâncias da vida e deixar de ver e aproveitar as possibilidades que estão diante de você. Você percebe isso? Alguém fez o mal para você no passado, que injustiça. Ah, mas eu era uma criança, eu era um adolescente. Peraí, isso é um problema? É um problema. No entanto, Deus tem poder para sobrepor você a todas essas situações. Não estou negando as feridas, não estou negando, às vezes, necessidade de terapia. Eu não estou aqui pregando prosperidade, não é isso a teologia da prosperidade. Eu estou aqui tentando entender melhor este milagre que Jesus operou. Chega diante do paralítico e diz, você quer ser curado? Primeira coisa, isso não é pergunta que se faça. Mas Jesus sabia que, antes de ser curado da paralisia física, aquele homem tinha que ser curado da paralisia da alma. Então, quando ele diz assim, Senhor, eu não tenho ninguém, coitadinho de mim, ninguém me leva, sentimento de rejeição, quando eu vou, outro toma o meu lugar, eu sou injustiçado e tal. Jesus, então, o desafia a assumir uma nova atitude. Jesus o desafia a assumir uma nova atitude. Uma atitude que não desconsidera as suas limitações. Uma atitude que não desconsidera as injustiças sofridas. Não, mas uma atitude que pode fazê-lo sobrepor-se a essas coisas. O que Jesus diz? Levanta-te e anda. Levanta-te e anda. Ei, vamos reagir? Ei, eu estou falando com você, não é hora de conversar agora. Não é hora de conversar agora. Vamos reagir na vida? Eu parei a faculdade, porque o meu casamento, eu vou pular fora, vou sair do barco porque não está dando. Peraí, ei, vamos reagir? Você vai ficar aí se queixando da vida porque as circunstâncias estão ruins? Porque você foi injustiçado? Porque tudo que você mais sonhou na vida não se concretizou? Seus planos se frustraram? Crise da meia-idade. Um dia eu chego lá. Um dia está longe ainda. Está longe quase para trás já, né? Gente, vamos parar com isso. Um filho de Deus não tem que ficar vivendo dessa forma. Levanta-te e anda. Vamos assumir a vida. Vamos parar de transferir as nossas responsabilidades para as outras pessoas. Sim ou não? Vamos parar de justificar os nossos fracassos, responsabilizando os outros.
E vamos assumir uma nova atitude na vida? Vamos lá. Ah, mas para mim não dá mais tempo, olha a idade que eu estou, 50 anos, 40 anos, 60, não dá tempo? Que isso? Você está mais perto da cova da alma do que da cova do corpo. Mude a sua atitude. Vamos reagir. Vamos mudar o rumo. Vamos fazer novos propósitos, novos planos, novos sonhos. Ainda há tempo, enquanto há vida, há tempo. Levanta-te e anda. Isso depende muito mais do que a ajuda das pessoas, de circunstâncias. Depende muito mais da sua atitude do que dessas coisas. A sua atitude com o poder de Deus, ouvindo e obedecendo a ordem de Deus, levanta-te e anda. Grandes milagres podem acontecer na sua vida ainda, em todas as áreas. Isso envolve tudo. Eu estou com o maior receio aqui de que alguém esteja interpretando a minha pregação como uma pregação tipo o evangelho da prosperidade. Não é isso. Eu estou aqui tentando expressar o que a Bíblia está dizendo. Que você precisa de uma nova atitude na vida. Quando eu era criança, eu cresci na periferia de São Paulo. Meu pai às vezes ia ao centro da cidade, a cidade de Mauá, o lugar onde eu cresci, desde os 5 anos de idade. Não sei se alguém conhece Mauá. Conhece? Que Mauá nisso, né? É a piadinha que todo mundo fala de Mauá. E a gente era muito pequeno, morava no morro, né? E às vezes meu pai ia à cidade e sempre ele levava um de nós, dos filhos, muitos filhos e tal, e várias vezes eu ia com ele, a gente descia o morro a pé, pegava um ônibus, ia até o centro e tal. Numa esquina, logo que a gente descia do ônibus e ia para algum lugar, que eu não me lembro onde, numa esquina tinha um bar, e na calçada do bar havia um cidadão com uma perna, com uma ferida exposta enorme. Eu passava ali, eu não aguentava nem olhar aquilo, pedindo esmolas. Meu pai tinha um hábito de já levar uma moedinha, sempre dava uma esmolinha para aquele coitadinho. Um dia, passando lá, o cidadão não estava. Meu pai pensou, ué, será que morreu? O que aconteceu? Aí entrou no bar, falou com o amigo dele, que era dono do bar. Ô fulano, o que aconteceu com fulano aqui? Ah, seu José, passou um médico aqui outro dia e viu a situação dele e ofereceu um tratamento para ele, então ele saía para se tratar. Oh, que maravilha! Então, celebraram aquela boa notícia. Muito bem. Passadas algumas semanas, não sei quanto tempo, estava indo lá com meu pai, quando a gente vai passando na esquina, está lá o cidadão de novo. A mesma latinha, a mesma ferida, pedindo a esmolinha dele. Meu pai deu a esmolinha, olhou, entrou no bar e perguntou para o dono do bar, ô fulano, o que deu? Não tinha cura? E o dono do bar disse, não, seu José, tinha cura sim. Tinha cura sim. E por que ele está aqui? É que quando o médico mostrou para ele que tinha cura e ofereceu o tratamento de graça, ele disse, doutor, muito obrigado. Eu não posso curar a minha ferida. Eu vou viver de quê? Ele estava muito apegado às suas mazelas, aos seus sofrimentos, às suas feridas, a ponto de não enxergar novas possibilidades na vida. Talvez você esteja concentrado demais nas mazelas do seu casamento, dos seus relacionamentos, da sua vida financeira. Talvez você esteja tão apegado a isso e tão concentrado nisso, que você não consegue enxergar as transformações que Deus ainda pode fazer na sua vida, na sua família, no seu casamento, no seu trabalho, na sua vida financeira, na sua vida espiritual, em todas as áreas. Levanta-te e anda. Vamos lá? Vamos olhar para cima? Esses dias eu recebi um livro e quero falar rapidinho. Deixa eu mostrar o livro. Vou fazer propaganda. Depois eu nem vi qual é a editora aqui, mas eu vou procurar a editora e vou pedir uma comissão, porque eu ando fazendo propaganda desse livro. Me perdoem aqui o título do livro, não fui eu que dei, mas o livro diz assim: danem-se os normais. Que história extraordinária. Isso aqui não é uma história de conversão, isso aqui é uma história de mudança de atitude na vida. Esse cidadão aqui, eu vou resumir, eu estou preocupado com o tempo, vou resumir rapidamente a história dele, para você ver como uma mudança de atitude muda o curso da vida, com o poder de Deus acima de tudo. Nasceu numa família paupérrima, em Belém do Pará. Nem me lembro, acho que 10 filhos, pelo menos 5 ou 6, é possível, não, eu não estou muito seguro de alguns pequenos detalhes, não importa. 5 ou 6 morreram de fome.
O pai abandonou os filhos muito, muito pequeno, era só a mãe para cuidar de todos. Com 7 anos de idade, vendo os irmãos morrerem de fome em casa, com 7 anos ele pensou, eu tenho que sobreviver, e saiu e foi morar nas ruas, em Belém do Pará, vivendo nas ruas, de casa em casa, de favor em favor, uma migalha aqui e outra ali, e você pode imaginar o curso da vida de um menino nessa situação. Os anos foram se passando com todo aquele sofrimento, com todas aquelas limitações, tudo, a vida começou na contramão para esse menino. Aos 19 anos de idade, em Belém do Pará, ele entrou para o crime, virou ladrão, mas uma área específica, batedor de carteira, e se tornou famosíssimo em Belém do Pará, batendo carteira. Em alguns anos, segundo o relato, ele diz que Belém do Pará ficou muito pequena para ele, para bater carteira. Foi para Brasília. Você certamente encontrou muitos concorrentes lá. Mas para vocês terem uma ideia, na primeira viagem que ele fez de Belém do Pará para Brasília, que não sei quantos aqui conhecem Belém do Pará, mas saindo da rodoviária, eu morei em Belém, trabalhei em Belém, minha filha é paraense. Saindo da rodoviária, o ônibus vai por uma avenida chamada Almirante Barroso, antes de entrar na rodovia. Ele indo de Belém para Brasília, o motorista do ônibus para numa delegacia de polícia que tem na Almirante Barroso, para e chama o policial e diz, olha, o fulano está aqui dentro, ele certamente vai roubar alguém, e não deixaram ele viajar. Pegaram, desceram e perdeu a viagem. Precisou juntar um dinheirinho de novo, algumas semanas depois, e conseguiu ir para Brasília. Passou algum tempo em Brasília, batendo carteira, de Brasília foi para São Paulo. Os anos se passando, ele metido no crime. Algumas curiosidades da história dele, né? Na história dele, ele diz que ele era ladrão por profissão. Tinha hora de começar e de terminar. O expediente começava, se eu não me engano, 7 da manhã, terminava às 4 da tarde ou 5 da tarde. Cumpria horário. Fora da hora do trabalho, era a pessoa mais honesta que você pode imaginar. Tinha conta no banco, pagava tudo que devia, morava no hotel, pagava o hotel pontualmente, nunca teve problema financeiro, nem com ninguém. Honesto a toda prova, exceto no horário de trabalho. A conta bancária dele, sabe qual é o nome que ele deu, a conta bancária dele? Ele dizia que a continha que eu tenho no banco é chamada de habeas corpus. Era o recurso que ele juntava para poder sair da cadeia, foi preso várias vezes, passou por alguns dos mais famosos presídios no Brasil, na Papuda, no Carandiru, foi preso várias vezes no Carandiru, uma vida destruída, uma vida sem futuro aos 29 anos de idade. Aos 29 anos de idade, ele começa a observar os que estão à sua volta. E vendo que a maioria morrendo, se perdendo na vida, uma vida totalmente sem futuro, então ele pensa, eu preciso mudar de vida. Repito, não estou contando uma história de conversão espiritual, estou contando uma história de mudança de atitude para com a vida. O raciocínio dele, se eu sou tão bem sucedido assim no crime, e de fato era, por que eu não posso ser bem sucedido trabalhando honestamente? Voltou para Belém do Pará, foi para o Ver o Peso, quem conhece o Ver o Peso sabe do que eu estou falando, vender peixe, pegava o peixe no fornecedor, de manhã cedo, fiado, ia para a feira, vendia o peixe, voltava, pagava criteriosamente, pegava o mínimo para comer e guardava o resto numa continha no banco. E assim foi, juntando um dinheirinho no banco. De vez em quando era preso ainda, porque algumas pessoas o reconheciam. E ele tinha que justificar que estava trabalhando honestamente, um problema sério. Depois de alguns meses, me perdoem se a história está se fazendo longa, mas você vai ver como essa história cabe na mensagem de hoje. Depois de alguns meses, com o dinheirinho que ele tinha ali, ele comprou uma carta de consórcio contemplada de um Fusca, que já tinha lá não sei quantas prestações pagas, faltavam, sei lá, não me lembro agora, 20 e tantas prestações, e ele transformou aquele Fusca num táxi. Não tinha habilitação. Um detalhe que é essencial a essa história, nunca frequentou a escola, completamente analfabeto. Aprendeu muitos anos depois a desenhar o nome, não lê nada, não escreve nada, não podia tirar habilitação, evidentemente, sem poder ler e escrever, mas foi trabalhar com táxi,
em 6 meses conseguiu pagar o táxi. Olha a mudança de atitude. Olhou para o seu carrinho, que estava agora lhe dando era uma fontezinha de renda, trabalhando honestamente, ele pensou. Quando ele terminou de pagar, ele disse, agora este é meu. Se eu tenho 1, eu posso ter 10. E aí, trabalhando, guardando. Às vezes faltando o que comer. Enquanto os motoristas de táxi do contexto em que ele vivia tinham uma comissão para o táxi e ficavam com o lucro, ele fazia o contrário. Ele tirava uma pequena comissão para si e todo o restante ia para o táxi, ou seja, juntar, porque ele tinha um sonho. Possuir 10. Alguns meses depois, ou pouco tempo depois, ele tinha os 10 táxis. Você acredita que uma mudança de atitude pode mudar o rumo da vida de uma pessoa? Sim ou não? Esse sim aí foi muito fraco. Você acredita que uma mudança de atitude pode mudar o rumo da vida de uma pessoa? Sim, amém. Quando ele teve os 10 táxis, ele pensou, se eu tenho 10, eu posso ter 100. Eu posso ter 100. Vejam. Levanta-te e anda. Ele tinha tudo para justificar os seus fracassos. Analfabeto, família morrendo de fome, vida do crime, tinha tudo para justificar para qualquer pessoa uma vida de fracasso. Mas ele resolveu mudar de atitude na vida. E agora, quer saber se ele conseguiu os 100? Quer saber? Vamos perguntar para ele. Sila, vem cá. Está ali. É amigo. O microfone aqui para ele, pastor. O microfone para ele. Ele não sabe escrever, mas sabe falar. E para falar ele é bom, você vai ver, vocês vão ver. Aqui. Vamos abrir aqui para todo mundo. Bom, ele está desejando feliz sábado, não é à toa. Há aproximadamente 1 ano, ele aí sim teve uma experiência com Jesus e foi batizado na nossa igreja. Ele está engatinhando na vida cristã, precisando do nosso apoio e das nossas orações. Antes dele falar, deixa eu comentar um pouco mais. Essa mudança de atitude dele o fez vir aqui para os Estados Unidos, está vivendo parcialmente aqui, fazendo grandes investimentos aqui. Depois que eu vi o livro, eu procurei na internet, e aí eu tive a oportunidade de assistir a entrevista dele com o Jô Soares, com a Marília Gabriela, com Rodrigo Faro, né, que fez uma reportagem completinha. Há aproximadamente 2 ou 3 semanas foi lançado um filme em Belém do Pará, numa sala de cinema, contando a história dele, e é uma história que tem servido de inspiração para muita gente no Brasil e no mundo. Alguém que tinha tudo para justificar o fracasso e uma vida de derrotas, mas resolveu assumir uma nova atitude na vida. É isso aí, Sila? Com certeza. É uma história meio emocionante. E eu já fui em vários programas de televisão. Desculpa aí que eu estou um pouco rouco. Mas, quando chega numa hora dessa, ser convidado para vir dentro de uma igreja, a Adventista do 7º dia, a emoção é maior. Porque a prova é que Deus existe. E se Deus existe, nós como ser humano também existimos. Os atropelos, a dificuldade da vida, ela vem para nos ensinar, né? Eu, muito cedo, com uma idade de 7 anos, como o pastor falou, eu teve que ir para a rua, morar na rua, vendo os 4 irmãos meus já mortos de fome. Eu matei mais 2, né? Eu falei 6. Pela situação. Ainda bem que ainda não morreram, né, pastor? Pô. Mas se eles não morreram naquela época, agora fica mais difícil, né? Agora eles comem bem. Então, com 7 anos, eu tive que sair de casa, preocupado com aquela situação, que eu não queria ser mais um no meio deles, né? E saí de casa e fui morar no relento, morando na casa de um, na casa de outro, como o pastor falou, né? De 7 aos 19 anos de idade, eu fiz um monte de coisa na vida, um bocado. Vendi pipoca, vendi modubim, fui para feira, dormi embaixo de viaduto,
fiz de tudo. E aos 19 anos de idade, virei ladrão. E como ladrão, eu cheguei perante, vamos dizer, ao crime onde ali eu sobrevivi. Eu escolhi bater carteira, porque para mim parecia ser uma arma mais leve, um crime onde eu poderia me identificar com a minha, não beleza, mas sim com a minha diferença, né, de vida. Porque eu digo que eu não sou bonito nem feio, mas sou diferente. Então, ali eu comecei uma vida metendo a mão no bolso de um e de outro, como o pastor falou, em Belém do Pará. Belém do Pará ficou pequeno para mim, eu vi que a área não aguentaria eu, porque eu era um cara de muita disciplina e muita responsabilidade. Eu saía às 7 da manhã e voltava às 5, né? E vi que todo ônibus que eu subia, eu fiquei conhecido como cobrador, motorista, passageiro, então fui obrigado a sair de Belém. Aí fui o primeiro passo para Brasília. Na primeira viagem que fiz, tive a felicidade ou a infelicidade de ônibus que eu apanhei, o cobrador me conhecia. Aí eu parou na porta de uma delegacia, já fiquei preso, o ônibus seguiu e eu fiquei. Depois de 10 dias eu tentei de novo a viagem, aí consegui, fui até Brasília, aí a coisa começou a melhorar, né? Já passei a ser um cara federal. E ali, batendo uma carteira de um e de outro, depois de 4, 5 meses, eu viajei para São Paulo. Chegando em São Paulo, eu vi uma cidade onde eu dizia para mim que ali estava realizado o meu sonho, porque qual era o meu sonho? Era matar a fome da minha família e andar bonito, né? Era essa a minha ambição. E quando cheguei em São Paulo, eu vi ali um mercado aberto para mim, onde eu poderia fazer o meu horário de 7 da manhã às 5 da tarde. E ali eu fiquei por quase 10 anos. E ali eu descobri, perante os meus outros colegas, amigos, que tinha uma vida para mim que eu tinha que mudar, porque eu via ladrão com 40, 50 anos, já não podendo mais ter nervo de roubar, de fazer alguma coisa, já praticamente jogado na calçada. E eu olhava em volta e dizia assim, poxa, eu vou ser mais um. E antes de eu ser esse mais um, com 29 anos de idade, eu parei de roubar. Porque eu digo o seguinte, se você é o seguinte, 10, 20, 30, se você não procurar e aprender dentro desse período, desse 10, 20, 30, depois de 30 fica mais difícil. Depois de velho é mais difícil a gente aprender, é bom aprender novo. Você foi para o Carandiru, acho que 2 vezes, é isso? Fui para o Carandiru 2 vezes. Okay. Fui em Brasília uma, fui na Bahia outra, em Belém 2, okay. Fui 5 vezes para a cadeia. O tempo não permite alongar a entrevista, mas é só você adquirir o livro. Quero dizer que ele não está vendendo o livro, ele tem o prazer de distribuir livros para os amigos. Antes de fazer o encerramento da minha mensagem de hoje, tem uma pergunta no ar. Você disse, se eu posso ter 1, eu posso ter 10. Quando teve 10, você disse, se eu tenho 10, eu posso ter 100. A única coisa que você não pode ser, pastor, é mais do que Deus. Mas do resto, tudo você pode ser. Dependendo de você estiver disposto a pagar o preço que a vida vai te cobrar pelo aquilo que tu quer. Ele não vai querer mencionar, eu acho que talvez realmente não é apropriado, mas só para a pergunta não ficar no ar. Não, fica tranquilo, pode perguntar. A vida é um livro aberto. Para a pergunta não ficar no ar, e essa informação eu tive através das entrevistas que eu assisti na televisão, tanto no Jô Soares quanto na Marília Gabriela. Ele é possuidor de várias frotas de táxis, com centenas de táxis, principalmente em Belém do Pará e em Manaus. E, claro, vendo já que o mercado de táxi é uma coisa em decadência em função do Uber, ele já tem outros investimentos, construtoras, investimentos... Bem, não é o tema de hoje aqui. Eu só quero dizer aqui... Desculpa, você fala. O meu nome é trabalho e meu apelido é hora extra. Amém. Ele tem o que eu estou falando aqui não é nada privativo, isso aí é aberto na televisão e no livro dele. Ele tem 10 filhos que ele adquiriu ao longo da vida. Agora eu vou ter um americano mas agora, pela primeira vez, ele está casadinho, direitinho, primeiro casamento dele, casamento de verdade. A esposa dele não pôde vir à igreja hoje porque já está nos últimos dias, nas últimas semanas de gravidez. E ele quer ter o orgulho e a alegria de dizer que tem um filho americano que poderá ser educado aqui. Pelo menos é uma semente nova, né? Obrigado, Sila. Obrigado. Deus abençoe você. Então, meus irmãos, senta lá. O paralítico do tanque de Betesda denuncia-se a si mesmo: Senhor, não tenho ninguém. Quando eu vou, vai outro antes de mim. Sentimento de rejeição, sentimento de injustiça, que eram realmente as coisas que o paralisavam.
Não tenho ninguém que me leve ao tanque. Aquela coisa de achar que o seu sucesso, a sua alegria, a sua felicidade está adiante, está lá na frente. Ah, se eu tivesse uma casa melhor. Ah, se eu conseguir um emprego melhor. Ah, se meu casamento melhora. Você está sempre projetando a realização da sua vida para alguma coisa que está longe de você. A sua vida não está no tanque. Você não precisa chegar a nenhum tanque. A sua vida está com o poder de Deus, a presença de Deus, está com a atitude que você toma na sua vida dentro de si mesmo, permitindo que Deus conduza o seu caminho. Queres ser curado? Tem alguém aqui esta manhã que quer sair daqui hoje para uma nova atitude na vida? Encarar a vida de uma forma mais aberta, mais franca, mais corajosa, buscar poder, cura, às vezes cura física, psicológica, vá se curar, vá se tratar, resolva a sua vida e pare de ficar lançando sobre as pessoas e as circunstâncias os seus fracassos, as suas tristezas e as suas infelicidades. Levanta-te e anda. Quem quer dizer ao Senhor nesta manhã: Senhor, eu quero, dá-me o teu poder. Fique em pé e vamos encerrar com a oração. Santo Deus, a nossa imensa gratidão, Senhor, pela riqueza que podemos encontrar em Tua Palavra. Que pérola, Senhor, esse texto, essa história. Um milagre que já vimos e já pregamos e já ouvimos tantas vezes, concentrando-nos na cura física. Mas hoje podemos ver, Senhor, que o verdadeiro milagre foi a cura da alma, uma mudança de atitude na vida. Senhor, dá-nos esta cura a nós também. Se há alguém aqui, Senhor, que está deslizando na vida, se há alguém aqui que está se arrastando pela vida, porque tem sido injustiçado, porque ninguém ajuda, porque as oportunidades não aparecem, ajuda agora, Senhor, essa pessoa a acordar, a levantar-se e a andar. Que o Teu poder nos revista a todos nós hoje e sempre, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém.